Sabe aquele tipo de história que parece roteiro de filme de ficção, mas aconteceu bem debaixo dos nossos olhos? Imagine uma das maiores companhias aéreas do país. Uma empresa que já foi o símbolo de luxo, sofisticação e da própria modernização do Brasil nos céus. De repente, ela entra em colapso. O império ruiu. E o que ficou para trás foi uma montanha de processos, dívidas astronômicas e uma disputa na justiça que atingiu a marca inacreditável de 95 bilhões de reais. Estou falando da VASP. Uma história de bastidores impressionante que envolve desde ex-presidentes da República, como José Sarney e Fernando Collor de Mello, até uma das guerras judiciais mais demoradas da história da aviação mundial. E a notícia bomba que pegou todo mundo de surpresa é a seguinte: essa guerra gigante na justiça finalmente está prestes a acabar. Mas antes de eu te contar para onde vai essa bolada bilionária e quem vai receber primeiro, deixa eu te pedir um favor rápido. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de histórias chocantes e bastidores que quase ninguém conta, clica no botão de se inscrever aqui embaixo e deixa o seu like. Aproveita e compartilha esse vídeo agora mesmo no seu WhatsApp e nas suas redes sociais com seus amigos. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer e a trazer vídeos incríveis como este toda semana. Já se inscreveu? Então vem comigo, porque o que eu vou te contar hoje vai te impressionar. Para a gente entender o tamanho e a gravidade dessa história, precisamos voltar no tempo. Fundada na década de 1930, a VASP, Viação Aérea São Paulo, não era apenas uma simples empresa de aviação. Ela era o orgulho paulista e, mais tarde, um dos maiores nomes dos céus brasileiros. Durante décadas, disputou passageiro a preferência dos brasileiros contra gigantes como a Varig, que anos mais tarde teria o mesmo fim, e a Cruzeiro do Sul. Quem voou de VASP nas décadas de 70 e 80 lembra muito bem do padrão de serviço, do conforto e do prestígio de embarcar em um dos seus aviões. Porém, o verdadeiro divisor de águas dessa história aconteceu entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90. Mais precisamente, durante os governos dos ex-presidentes José Sarney e Fernando Collor de Mello. Foi exatamente nesse período, entre 1986 e 1992, que as coisas começaram a sair do controle. O Brasil vivia uma época surreal de hiperinflação, onde os preços nos mercados mudavam da noite para o dia. Para tentar conter essa bola de neve, o governo federal tomou uma medida drástica: congelou as tarifas aéreas. E foi aí que o caos começou. De um lado, o governo proibia as empresas de aumentar o valor das passagens. Do outro lado, o preço do combustível de aviação e a manutenção das aeronaves subiam sem para. A VASP começou a acumular prejuízos colossais, alegando que o valor cobrado nas passagens não cobria nem a metade dos custos para colocar um avião no ar. Ali nascia o embrião da maior batalha jurídica da aviação brasileira. A VASP foi à justiça alegando que as decisões do governo federal quebraram as suas pernas e destruíram suas finanças. O governo, por sua vez, tentava se esquivar. E no meio desse fogo cruzado, a dívida só aumentava com juros, correções e batalhas sem fim nos tribunais. Anos se passaram. Privatizações, trocas de comando, promessas de reestruturação. Nada disso conseguiu salvar a companhia aérea da derrocada. Há cerca de 15 anos, a falência da VASP foi decretada de forma oficial e definitiva. Quando as portas da VASP se fecharam de vez, a cena foi triste e estarrecedora. Dezenas de aviões ficaram simplesmente abandonados nos pátios dos principais aeroportos do Brasil, cobertos de poeira, sol, chuva, virando sucata a céu aberto. Uma frota milionária apodrecendo diante dos olhos de todo mundo, o retrato perfeito do fim de um império. Mas se você acha que o prejuízo de ver aviões virando sucata foi grande, o verdadeiro drama foi o lado humano dessa história. Pilotos com décadas de voo, copilotos, comissárias de bordo, mecânicos de manutenção, pessoal de bagagem, atendentes de guichê. Milhares e milhares de trabalhadores dedicados foram colocados na rua da noite para o dia. E o pior, sem receber seus direitos trabalhistas, rescisões, FGTS ou qualquer tipo de indenização. Famílias inteiras viram suas vidas destruídas. Pessoas que dedicaram a juventude inteira a servir a VASP ficaram sem chão. Muitos ex-funcionários passaram mais de 15 anos esperando uma resposta da justiça. Infelizmente, dezenas de trabalhadores faleceram ao longo dessas últimas 2 décadas sem conseguir ver a cor desse dinheiro. Enquanto a tragédia humana acontecia nos bastidores, a conta do processo no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça não parava de crescer.
Especialistas e órgãos do próprio governo chegaram a calcular que todas as ações e indenizações somadas contra a União podiam atingir a quantia surreal de 95 bilhões de reais. 95 bilhões de reais. É um valor tão grande que fica difícil até de imaginar, não é? Com esse dinheiro daria para construir dezenas de hospitais, estradas e infraestruturas inteiras no país. É por isso que essa disputa se transformou no maior imbróglio jurídico da aviação e um dos maiores da história do Brasil. Mas a grande reviravolta de tudo isso é o que acabou de ser revelado. E aí, me diz uma coisa aqui nos comentários. Você chegou a voar nos aviões da VASP nessa época de ouro? Ou conhece alguém da sua família que trabalhou na aviação nesse período? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque eu leio e respondo pessoal. E lembre-se, se este conteúdo está sendo interessante para você, clica no botão de compartilhar e manda esse vídeo no grupo da família e dos amigos no WhatsApp e no Facebook. É rapidinho, não custa nada e ajuda demais o nosso canal a crescer. Pois é, depois de 15 anos de falência decretada e quase 4 décadas de uma disputa interminável nos tribunais, o martelo finalmente está sendo batido. As informações mais recentes e exclusivas confirmam que o fim da disputa judicial pela massa falida da VASP está a poucos dias de ser selado de uma vez por todas. E os valores envolvidos nessa reta final são astronômicos. Segundo apurado pelos bastidores da Justiça, a União deve repassar cerca de 3,5 bilhões de reais para a massa falida da VASP. E você sabe para quem vai a maior e mais importante fatia desse dinheiro todo? Para os trabalhadores e ex-funcionários. Desses bilhões que estão sendo liberados, nada menos que 1,5 bilhão de reais será destinado exclusivamente para quitar as dívidas trabalhistas com os antigos empregados da companhia. Trata-se do pagamento de salários, rescisões e direitos históricos que ficaram travados por anos enquanto advogados, juízes e o governo federal disputavam cada centavo na justiça. Para milhares de ex-funcionários e suas famílias, muitas das quais esperam por isso uma vida inteira, essa notícia finalmente traz uma sensação de alívio e reparação histórica. O encerramento desse processo não é apenas fechar as contas de uma empresa que quebrou. É o fechamento definitivo de um dos capítulos mais marcantes e polêmicos da história dos transportes e da economia brasileira. A VASP marcou a vida de gerações, cortou os céus do país, empregou milhares de brasileiros e deixou uma grande lição sobre como decisões políticas e burocracias podem impactar e destruir a vida de tantas pessoas. A pergunta que fica para todos nós é: valeu a pena esperar quase 40 anos para ver a justiça finalmente ser feita? Se você gostou deste vídeo e quer continuar por dentro das histórias mais incríveis, dos mistérios e dos maiores bastidores do Brasil e do mundo, não se esqueça de se inscrever no canal agora mesmo. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Deixe o seu like e compartilhe o link desse vídeo com seus amigos e nas suas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia e audiência até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.